obstipação intestinal, isto é, prisão de ventre, dificuldade na evacuação. Temos vários nomes para citar aqui. Falar sobre esse assunto que não é comum de ser falado, as pessoas costumam não gostar de citar esse assunto, esse tema. Então hoje nós vamos conversar com a doutora Mara Salum, que é médica coloproctologista do Hospital Sírio-Libanês, e doutor Henrique Perobelli, também coloproctologista do Hospital Sírio-Libanês. Mara Salum, muito obrigado. Henrique Perobelli, muito obrigado. Me defina o que é obstipação intestinal ou prisão de ventre, enfim. Obstipação é quando a pessoa evacua menos do que 3 vezes por semana. E também não é só a frequência que importa, é quando as características da evacuação estão diferentes. Por exemplo, se as fezes estão mais ressecadas, se existe um esforço exagerado para se evacuar. Então, todos esses sintomas, uma sensação de insatisfação depois da evacuação, tudo isso se caracteriza como uma constipação intestinal. Existe diferença de sexo masculino e feminino para a incidência desse fenômeno? Sim, Salim. No homem, a incidência de constipação intestinal gira em torno de 12%. Já na mulher, gira em torno de 28%, 30%, 36%, dependendo da população. Então, a mulher ela é mais constipada por alguns fatores, muito mais de forma incidente do que o homem. 3 são os principais fatores que levam a mulher à constipação. Primeiro é a alteração hormonal. A progesterona, o estrogênio, ele diminui a contração do intestino, levando a paciente sexo feminino a ter mais constipação. Uma pelve mais larga, os órgãos pélvicos um pouco maiores, o reto propriamente dito, também é um fator de constipação. E por último, não menos importante, é a parte psicossocial. As mulheres têm, na maioria das vezes, um certo constrangimento em evacuar fora da sua residência ou fora de lugares considerados seguros para ela. Então, esses 3 são os principais fatores que levam a constipação no sexo feminino ser mais prevalente do que no masculino. Mara, o fato da mulher ser mais vaidosa, gostar de se manter magra, isso pode também dificultar a evacuação, ter mais constipação, mais obstipação? Com certeza, Salim, porque sabemos que quase 90% das pacientes que procuram o consultório médico com constipação é por erro alimentar. Então, diminuição da ingesta, né, das coisas com fibra, dos alimentos ricos em fibra, e também com baixa ingesta hídrica. Então, essa pressão social de se manter com o peso adequado faz a mulher consumir menos alimento. Então, ela vai ter um bolo fecal um pouco mais deficiente e com dificuldade para evacuar. Isso é verdade. Então, a maioria das pessoas, só com mudanças de hábitos, consegue recuperar um padrão mais aceitável do funcionamento intestinal. Mudança de hábito, Henrique. Então, de fato, a Mara já comentou que diante de uma obstipação, tem que mudar o hábito intestinal. O que mais fazer em orientação antes de se pensar em outros exames no paciente com obstipação, com prisão de ventre? Sim. Os principais protocolos sugerem que o tratamento inicial da constipação é essa reeducação alimentar. É um aporte maior de fibras, pela OMS, algo em torno de 30 a 35 gramas por dia. Dá um exemplo de aporte maior de fibras. Saladas, verduras, legumes, cereais, linhaça, farelo de trigo ou brans, tem uma série de quinoa, chia. Tudo isso são alimentos ricos em fibras de origem vegetal. Uma regulação hídrica, algo em torno de 2 a 3 litros por dia para todo mundo, isso é benéfico para a saúde, independente da constipação. Mas o que a gente precisa, na verdade, é ensinar a mulher, no caso, mais constipada, a obedecer os hábitos ou os desejos evacuatórios. Se a mulher está no trabalho e deu vontade de evacuar, obedeça esse estímulo evacuatório. Não perca este time. Vá no banheiro, porque o seu intestino está pedindo para ir no banheiro. É nesta hora que ele quer ir. Obedeça-o.
Quer dizer, então, que se a pessoa não obedecer o estímulo, alguma coisa ocorre dentro do abdômen que existe a contração e tem a coliquinha, a dorzinha, e eu quero evacuar. Se essa pessoa segurar, tentar evitar, isso pode ser a causa da obstipação, prejudicar e desaparecer esse possível reflexo? Com certeza. A mulher, nós sabemos que tem outros fatores, às vezes não está só no trabalho, mas está em casa, com filhos, não tem a oportunidade de parar para responder a esse desejo evacuatório. E se isso acontecer de uma forma rotineira, o organismo para de dar esse desejo de evacuar. Então, ela passa a sentir menos. Não que exista uma repercussão de nervos nem nada, mas ela passa a não sentir mais esse desejo e fica com essa sensação demorada. Quantas vezes acontece de uma pessoa ter negligenciado o desejo para evacuar e chega em casa, o desejo volta. Mas se isso acontecer repetidamente, pode não mais acontecer o desejo. E quando você perde esse desejo, esse reflexo, tem como reabilitar? Tem. Existem tratamentos até com fisioterapia para uma reeducação no final do intestino, para a pessoa voltar a sentir, porque não existe uma lesão neurológica nem nada, é só mesmo um comportamento inadequado. Então, existe esse treinamento para a pessoa voltar a sentir a percepção corporal de que está no momento de evacuar. Existe sim um treinamento. Henrique, você comentou, e a Mara também, a história de que todas as pessoas imaginam que tem que evacuar diariamente. Se não evacuar diariamente, as pessoas com mais idade, meu avô tinha isso, se eu não evacuar de manhã, eu não sou feliz, eu tenho que evacuar todo dia de manhã. Isso é real? Não, na verdade não. Como a Mara falou anteriormente, a pessoa considerada que tem um ritmo normal entre 2 e 14 vezes por semana. Então você pode evacuar a cada 2 dias, por exemplo, e ter um hábito intestinal saudável. É importante que você tenha uma consistência saudável das fezes e uma sensação de evacuação incompleta. Obviamente que a gente precisa não ter nenhum sinal de alarme, mas a evacuação ela pode acontecer a cada 2 dias e você ter uma vida plenamente satisfatória. Quando eu vou precisar, eu como clínico, você vai ter que fazer exames por causa dessa obstipação. Te orientei a alimentação, todas as dicas possíveis e imagináveis foram dadas e ainda você não resolveu. Então eu vou te mandar para a doutora Mara Salum para fazer um estudo adequado do porquê você não consegue evacuar. Quando fazer isso? Podemos estar diante de algum problema, alguma doença sistêmica que está causando como sintoma a prisão de ventre, como por exemplo o hipotiroidismo, a tireoide mais lenta. Então é importante investigar algumas doenças, tireoide, diabetes, deficiência de magnésio, de cálcio. Então existe uma investigação inicial. Gostaria de comentar também que às vezes a pessoa sente a insatisfação que não está indo adequadamente ao banheiro, mas não são fezes que estão acumuladas, são gases. Então a pessoa está evacuando com ritmo normal, mas se sente sempre com o intestino cheio de ar, distendido, com o abdômen mais inchado. Então precisamos diferenciar bem se as fezes estão adequadas e a pessoa está só um acúmulo de gases ou uma fermentação exagerada, e aí investigar também uma intolerância à lactose, alguma outra questão que possa estar dando esses sintomas ao paciente. Quando, além da orientação dietética, tomar bastante líquido, fazer uma dieta adequada, quando necessitaremos fazer exames da parte intestinal para entender o motivo da obstipação? Isso é muito importante, Salim. Na verdade é assim, a constipação intestinal, ela não é uma doença em si. Ela é o sintoma de uma determinada doença. E para isso, a gente precisa, em casos graves como esse, diagnosticar qual é a doença que o paciente tem que está causando o sintoma constipação intestinal. Existem várias causas que a gente não vai
se delongar aqui, mas, por exemplo, inércia colônica, um intestino muito lento, ou obstrução de saída, que é a dificuldade em evacuar. Nestes casos, Salim, a gente precisa de exames específicos. Os mais importantes, começando pela disponibilidade, é a manometria anorretal, que é um exame que avalia a parte da fisiologia, os mecanismos, os reflexos evacuatórios, e um exame chamado tempo de trânsito colônico, que é um exame que a gente usa para avaliar o tempo que as fezes ou o alimento demora para ir da boca até o ânus. O tempo que ele demora no intestino grosso, propriamente dito, para saber se o paciente é de fato alguém que demora para evacuar ou não. O último deles, hoje em dia mais comum, é a videodefecografia. É um exame que avalia toda a parte funcional da pelve, não só defeitos intestinais, como urinários e ginecológicos, né? Para a gente avaliar a dinâmica da pelve, para ver se a gente tem algum tipo de prolapso de algum órgão, que também pode ser um fator desencadeante da constipação. Mara, medicamentos. Temos vários medicamentos que você vai citar. Está na moda as canetinhas emagrecedoras. Toda hora eu recebo aqui no pronto-socorro, no pronto atendimento, alguém com uma grande obstipação, desesperado, precisando fazer lavagem, ou pacientes que tomaram por algum motivo algum medicamento, um analgésico que tenha codeína, ou enfim, temos vários problemas de obstipação causada por medicamentos. Fale um pouquinho. Então, nós sabemos que vários medicamentos podem causar essa lentificação do trânsito dentro do intestino grosso. Os mais comuns, então, é a reposição de cálcio na mulher na pós-menopausa, a suplementação de ferro nas moças, nas gestantes, os antidepressivos também muito usados recentemente e que também a maioria pode afetar o trânsito dentro do intestino. E, como você citou, os analgésicos para dores fortes, então em pós-operatórios de ortopedia ou pós-operatórios que sejam mais dolorosos, o uso desses medicamentos derivados do ópio, os opioides, também pode provocar uma constipação mais aguda e bastante intensa, levando a casos da pessoa recorrer ao pronto atendimento para melhorar a situação. E, finalmente, existem as tais das canetinhas emagrecedoras, também muito populares no nosso meio, que lentificam o trânsito do alimento, tanto no estômago como no intestino. E, além disso, a pessoa acaba consumindo menos alimento, porque não tem tanto apetite. Então, isso se reflete no bolo fecal menor, com menos estímulo e uma constipação. É claro que existe uma minoria que acaba tendo um efeito colateral de diarreia, mas o mais comum nas canetinhas, seja qual for, é o sintoma de constipação, muito frequente nos nossos dias. Para vocês dois, para acabar a conversa, sinais de alarme intestinal. Eu sempre gosto de as dicas que é para quem está nos ouvindo e vendo, o que é que tem que prestar atenção, que tem que sair correndo para ver o médico. Uma coisa importante é a gente estar atento sempre ao nosso corpo, principalmente ao nosso desejo evacuatório e ao nosso ritmo intestinal. Sintomas de alarme que nos levam a uma preocupação grande, o primeiro de todos é o sangramento. Quando você tiver um sangramento intestinal, obviamente procure um médico. Uma outra coisa bastante importante é o emagrecimento abrupto, mais do que 10% do seu peso, sem canetinha, sem dieta, e uma alteração abrupta do ritmo intestinal. Se você tinha um intestino saudável e começou a ter muita diarreia, ou se você tinha um intestino saudável e começou a ter constipação intestinal ou fezes em fita, né, Mara? Isso é uma coisa muito importante e exige uma investigação de um especialista de forma bem rápida, Samir. A pessoa que é obstipada cronicamente e resolve melhorar? Qualquer mudança do padrão do funcionamento intestinal é um sinal de alarme.
Então, se não houve uma mudança dos hábitos alimentares, mais água, atividade física, se nada foi mudado e a pessoa magicamente muda esse hábito intestinal, tem que se preocupar também, porque pode ser um sinal de alarme. Henrique Perobelli e Mara Salum, foi uma conversa muito boa. Raramente se fala isso em público. Com certeza. Né? Então, acho que foi muito útil para quem está nos vendo aprender um pouco. Espero que muita gente nos assista e veja uma verdadeira aula de constipação, de obstipação intestinal. Obrigado, Henrique. Obrigado. Agradeço, obrigada. Agradeço bastante. Obrigada.